Bem-vindo ao canal. E lá se vão 3 anos desde que a Heroic Signatures, junto com a Titan Comics, publicam Conan o Bárbaro. Aqui no Brasil, no momento da gravação desse vídeo, o título do Conan está no número 10 e a Espada Selvagem no 3º número. E agora é hora de ver o que eles trouxeram. Então, vamos lá! Muitos podem estar imaginando se o Conan na Titan vem sendo bom mesmo, mas eu li todas as edições lançadas até aqui e fiquei com uma boa impressão em praticamente todas elas. Os canais americanos que acompanham consideram essa série nota 10. Mantém o tom clássico nos roteiros e os desenhos também são de ótima qualidade. E tudo leva ao clássico estilo old school. Claramente, nesse relançamento, eles acertaram na mosca. Então, nesse vídeo, vamos descobrir por que eles acertaram. A Espada Selvagem de Conan fica para a próxima. E nesse vídeo aqui, vamos saber mais sobre o outro título, Conan o Bárbaro. Só existem 21 histórias originais completas do Conan, mas isso foi o suficiente para 30 anos de histórias na Marvel e mais 15 anos de histórias na Dark Horse. As histórias originais foram adaptadas, algumas delas diversas vezes, e assim a história do Conan também foi adaptada. Então, essa é a pergunta: como relançar o Conan de uma forma emocionante e que cative novos leitores, sem perder o público antigo, com aquela sensação de que eles já viram tudo isso antes? E eles não podiam perder a essência das histórias, elas imediatamente deveriam ser reconhecidas como histórias do Conan. De alguma maneira, eles encontraram um caminho. Eles acharam um jeito de retomar as histórias originais, assim como conseguiram retomar as histórias da Espada Selvagem de Conan, principalmente as adaptações do Roy Thomas, desenhadas pelo grande John Buscema. Mais do que quaisquer outras, foram essas histórias que não só elevaram Conan para a estratosfera, assim como pavimentaram o caminho até o filme de 1982. E agora, aquele filme também faz parte do legado do Conan. E todo esse legado é honrado pelo escritor regular da nova série, o Jim Zub. Ele não só mergulhou fundo no mundo do Robert E. Howard, assim como Roy Thomas fez, como ele também escreve naquele velho estilo old school, e segue a mesma linha e mesmo estilo do Thomas. Eles abandonaram o estilo de arte da época da Dark Horse, com artistas como Roberto de la Torre, que faz às vezes de John Buscema, além da arte detalhada do Doug Braithwaite, e assim aquela impressão clássica está de volta, como sempre deveria ser. Mas não tem nada como histórias novas para acompanhar todo o resto. A ideia deles era a de não ser contraditórios com as histórias originais, e isso também ficou claro. E parece que isso vale não só para o Conan, como para todas as outras criações do Howard. E até aqui é o que vimos nessas histórias publicadas. Mas e quanto aos quadrinhos, começando com o primeiro número do Conan o Bárbaro? Essa história começou com o número 0, publicado nos Estados Unidos, mas não foi publicado por aqui. Vendo esse título pela internet, aqui temos a Batalha de Venarium, e esse foi o batismo de fogo do Conan adolescente, quando a tribo dele se uniu para combater os invasores Nemédios, que estavam tentando conquistar a terra natal do Conan, a Ciméria. Ao final da batalha, o jovem Conan estava fascinado com as armas e as joias do exército invasor, e tudo se tornou os espólios de guerra. Isso leva às memórias do Conan quanto ao seu avô, que tinha viajado pelo mundo, e as histórias que ele contava sobre as misteriosas terras do sul e sobre os seus grandes impérios. A edição termina com Conan querendo deixar a Ciméria e conhecer o mundo. E assim, essa história termina onde os arcos da Marvel e da Dark Horse começaram, com o jovem Conan começando a vagar pelo mundo. Essa edição nos apresenta o Conan e por que ele é tão bom nos combates para os novos leitores, ao mesmo tempo em que apresenta uma história que nunca tinha sido contada para os antigos leitores. As andanças do Conan pelo mundo foram muito bem vistas nos arcos da Marvel e da Dark Horse, e todas essas edições foram relançadas nos Estados Unidos e também por aqui, de alguma maneira. Então, em vez de pisar em um terreno tão familiar assim,
As 4 primeiras histórias do Conan acontecem 8 anos depois, quando Conan já é um mercenário e já conhece os caminhos para viajar pelo mundo. Assim, ele não se encontra numa grande e badalada cidade. Em vez disso, o Conan está em uma taverna nas fronteiras da sua terra natal. Então surge a guerreira Picta, a Brissa, avisando que um exército, nunca antes visto, está se aproximando, e esse exército está sob algum feitiço. De todos os que estavam na taverna, só o Conan e a Brissa sobrevivem e vão para o norte, rumo à Ciméria. Chegando lá, eles descobrem que esse exército de perdidos já estava por lá. Eles seguem esse exército e então chegam até a cidadela da Pedra Negra, onde encontram não apenas os cimérios, como também veteranos da Batalha de Venarium. Mas eles têm uma chance de descobrir quem está por trás desse exército. É um culto de homens répteis que são seguidores do Thulsa Doom. Essa foi uma boa apresentação do Conan e certamente melhor que o relançamento de 2019 pela Marvel. Mas esse lançamento talvez não tenha sido tão forte quanto foi o da Dark Horse umas 2 décadas atrás. Essa história traz tudo o que os novos leitores precisam saber sobre o Conan, enquanto que os leitores das antigas encontraram muitas referências, até mesmo de outros personagens do Howard. Isso serviu para poder explorar esses outros personagens em histórias futuras. O segundo arco de histórias se chama Marcado para Morrer e também durou 4 histórias ou 4 edições americanas. E não começa onde o arco anterior parou. Dá um salto no tempo e vemos o Conan anos depois das batalhas do arco A Rainha da Costa Negra, com a Belit. Este arco foi adaptado pela Marvel, pela Dark Horse e pela francesa Glénat. Se você leu qualquer uma dessas adaptações, não vai ter problemas. E caso não tenha lido, também não vai ter problemas. Tudo o que precisamos saber é que o Conan está de luto por causa da morte da Belit. Assim, ele está afundado em bebidas. Ele se uniu a um bando de ladrões na cidade de Shadzar. Essa é uma cidade icônica nas histórias do Conan, Shadzar, a cidade dos ladrões, e até apareceu no filme. Eles são contratados para roubar um tesouro muito específico do templo de Bel, o deus dos ladrões. Essa parece ser uma história em que eles precisam se infiltrar em um local no estilo da clássica A Torre do Elefante. Mas as expectativas são subvertidas quando os ladrões e o Conan finalmente encontram o tesouro, que era uma pedra negra. Isso ativa as memórias do Conan da Cidadela da Pedra Negra, anos atrás. Para os leitores, significa a história anterior. Tudo está conectado em uma grande história maior. A pedra contém 3 espectros que perseguem os ladrões, e isso nos leva à próxima história. O terceiro arco foi publicado nas edições número 5 e número 6 por aqui, e equivale às edições 9 a 12 americanas, e isso significa o final do primeiro ano do relançamento do Conan pela Titan. Este arco se baseia totalmente nos 2 anteriores, como se fosse uma continuação. Tudo se baseia na obra do Howard, e esse arco demonstra que os autores conhecem muito bem a obra do Howard. E não só isso, eles conhecem as histórias anteriores da Marvel e da Dark Horse, assim como também conhecem o filme. O mais importante de tudo é que eles sabem como unir tudo isso em novas e originais histórias, tanto para os novos leitores, quanto para o pessoal da velha guarda. E aqui vai um pouco de crítica. Para os novos leitores que não conhecem, por exemplo, A Torre do Elefante, eles podem acabar ficando um pouco perdidos, no final das contas. Essas histórias foram adaptadas pela Marvel e depois ainda melhor pela Dark Horse. Mas por que eu recomendo essa série do Conan pela Titan? Porque aqui está um quadrinho que faz tudo aquilo que nós leitores queremos. Por exemplo, esse título mantém a integridade do material original do Howard e respeita o público. Isso não aconteceu no retorno do Conan pela Marvel. Afinal, a Marvel é a principal responsável pelo colapso dos quadrinhos ocidentais, ao lado da DC. E qualquer um que não segue essa tendência está indo no caminho certo. Então, eu quero que receba mais apoio. Então era isso, comentando esse início do Conan pela Titan. Valeu, até o próximo vídeo.